boa noite a todos, boa noite aos que estão em casa. Sejam muito bem-vindos mais uma noite que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E, para começar, eu gostaria de agradecer a presença do pastor, ele está aqui, gente. A presença de cada um de vocês que vieram aqui essa noite, que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês. Então, como quem está acompanhando pode ter percebido já é a terceira palavra de uma série de palavras que nós tivemos a ideia, através da ministração do Espírito Santo, de falar aqui com vocês. A primeira delas foi traga pela Eliane, ela falou sobre depressão. E a segunda, a Júlia, foi quem ministrou, falou sobre as redes sociais, o vício e tudo mais. E hoje, como o Max já bem disse, nós vamos falar sobre o tema Quero Puxar o Plugue. Esses dois temas que eu disse antes, tanto a depressão quanto as redes sociais, elas estão diretamente ligadas a esse tema de hoje. O Quero Puxar o Plugue aqui é para a gente falar um pouco do que a maioria das pessoas já sabem. O mês de setembro, ele é um mês dedicado à prevenção contra o suicídio. E conhecido como Setembro Amarelo. E no dia 10 de setembro foi lembrado como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, hoje, não que eu queira entrar muito nesse assunto sobre o suicídio. Eu não vou falar muito por quê? Porque no próximo sábado, nós teremos um workshop. E nesse workshop, uma pessoa profissional tem muito mais capacidade do que eu para falar sobre esse assunto. Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe. Mas, o que eu quero deixar bem claro aqui é que é um assunto bastante importante, bastante delicado, e que às vezes a gente acha que é uma realidade um pouco distante da gente. Mas, segundo os dados da OMS, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Então, a cada 40 segundos uma pessoa puxa o plugue. Está muito mais próximo do que a gente imagina, né? Porque se a gente pensar que durante esse tempo que eu falei aqui, pelo menos umas 13 pessoas se suicidaram, é realmente algo bastante relevante. E como a maioria das pessoas, todo mundo aqui sabe, a grande e talvez a maior causa de suicídio hoje em dia, e cada vez tem aumentado mais, é a depressão. Como a Eliane já falou sobre a depressão ela é uma dor. A depressão, ela é uma doença, primeiramente, né? E essa doença, ela pode ter vários motivos. Mas alguns deles são uma tristeza muito grande, uma decepção, uma inconformidade, uma tristeza profunda, uma decepção, às vezes uma situação impactante, uma situação inesperada, algo que gera na pessoa um desespero, um ímpeto. Então, todas essas situações, elas fazem parte do que nós chamamos de um sentimento que leva a pessoa a esse extremo. Mas da onde que vem esse sentimento? Como que ele surge? Como que isso acontece? O que eu quero falar aqui essa noite é que, apesar de existirem vários fatores que levam a pessoa a isso, o fator mais atual que nós temos hoje é a informação. E podemos pensar assim, né? Como que a informação pode trazer isso na vida de uma pessoa, né? Como que uma informação pode causar um suicídio, né? Provocar um suicídio? É o que eu vou falar hoje. Satanás, ele está matando a nossa geração com informação. Satanás, ele tem disseminado no nosso meio
a informação. Só que essa informação não é a informação de ter conhecimento ou uma informação de buscar algo que vai nos edificar. Essa informação é aquela informação que todas as vezes que nós entramos no YouTube, todas as vezes que nós acessamos alguns tipos de filme na Netflix, todas as vezes que nós visitamos algum tipo de perfil no Instagram, esses conteúdos, nós estamos expondo as nossas mentes. Todas as vezes que nós acessamos alguns tipos de conteúdos, nós estamos expondo as nossas mentes. Então, a rede social, ela mostra aquilo que é de mais belo, aquilo que é de mais perfeito. Ninguém posta na rede social algo que alguns até postam, mas não vem ao caso, são bem a minoria. Mas a maioria das pessoas postam nas redes sociais aquilo que elas querem mostrar de melhor que elas têm. A vida delas, na realidade, não é tudo aquilo. A vida dela não é baseada naquele momento feliz. Aquilo ali é um momento feliz. Não é uma vida feliz. Então, e quando a gente entra nesse caminho, a gente começa a cair numa doença chamada comparação. Todas as vezes que nós nos comparamos, e olha que a gente se compara muito, nós nos comparamos o tempo inteiro. A gente se compara tanto com o que é melhor, quanto o que é pior. E quando a gente compara, como que a gente compara com o melhor? Eu vou olhar uma rede social, um perfil, vou olhar ali e falar assim, nossa, ela tem a minha idade. Ela tem um carro top. Ela tem uma casa perfeita. Nossa, o namorado dela é lindo. Ela tem um namorado. A gente sempre vai se comparar, quando a gente se compara com o que é melhor, dessa forma. Pensando em relação a nós e aquela pessoa. Só que o que a gente esquece é que a realidade é diferente. Existe uma questão de realidade diferente. E quando a gente se compara com o pior, eu viro e falo, nossa, coitado. Minha vida é muito melhor que a do fulano. Que vida triste. Gente, eu não queria isso pra mim, não. Nada disso me satisfaz. Tô fora disso aqui. Só que isso a gente pode aplicar isso em tudo na nossa vida. E essas comparações que a gente faz, ela gera o que nós chamamos de frustração. Por quê? Porque quando nós somos uma geração que se frustra muito fácil. A gente se frustra muito, o tempo inteiro. E muito facilmente. Às vezes nem é uma coisa tão grande, mas a gente se frustra. O detalhe está no seguinte. Nós temos uma expectativa aqui. A nossa realidade está aqui. Olha o tamanho da nossa frustração. Daqui até aqui, olha o tamanho da nossa frustração. O tempo inteiro, a gente vem fazendo comparação, a gente vem comparando a nossa vida com a vida de outra pessoa. Às vezes nem precisa ser de alguém da rede social, não. Às vezes do nosso relacionamento mesmo. A gente se compara com essa pessoa e se frustra. Se frustra por quê? Porque a nossa realidade é diferente. Cada um de nós temos uma realidade diferente do outro. E, às vezes, essa realidade pode até ser mudada. Às vezes, essa realidade, a gente pode até almejar aquilo uma mudança. Só que o problema é que a gente não quer uma mudança a longo prazo. A gente não busca uma transformação, uma mudança, ou algo que você queira a longo prazo. A gente quer tudo assim. A gente quer tudo muito rápido. Não dá tempo. A frustração vem muito antes. Por quê? Porque você não teve nem tempo de, talvez, conquistar aquilo. Ah, mas eu já tenho 30 anos. Tenho 31. Mas, como que eu não consegui isso ainda? Como que eu não tenho isso ainda? Ou como que eu não busquei isso ainda? Mas não deu tempo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua realidade.
Então, irmãos, por isso que eu disse que Satanás, ele está matando a nossa geração com informação. Porque a cada momento eu quero uma coisa diferente. Porque eu vi na rede social aquilo, eu já quero aquilo. E aí, na mesma hora, eu já me frustrei porque eu não consegui aquilo. Mas eu não dei nem tempo. Não tive nem tempo. Então, cada vez mais, ele está roubando a nossa geração por causa de informação. E quando a gente busca quando a gente entra num perfil, por exemplo, numa rede social, e a gente está em busca de alguma coisa. A gente está em busca de algo para nos satisfazer. Algo para nos completar. Algo que está faltando. Por causa de uma tristeza, por causa de uma solidão, a gente sempre vai procurar algo na rede social. Se eu tô triste, eu vou procurar o quê? Um cara engraçado lá, uma pessoa engraçada que fala um monte de coisa, que vai me fazer sorrir e eu acho que essa tristeza vai passar. Ou, às vezes, eu tô numa solidão, deixa eu procurar alguém aqui para conversar. Vamos conversar alguém aqui que está disponível aqui para conversa. Só que, quando a gente faz isso, nós estamos buscando uma identidade. Nós estamos buscando o que falta em nós em outras pessoas. Em outras situações, em outras vidas de outras pessoas. Só que a gente está buscando a nossa identidade no lugar errado. E o que eu quero falar hoje é que as consequências dessa busca incessante de cada um de nós em perfis, e seja lá o que for, nas redes sociais, no filme, numa série, a gente está buscando no lugar errado. E as consequências de tudo isso é a morte, é o suicídio espiritual. A gente, cada vez mais, quanto mais nós mergulhamos nesse universo, quanto mais nós entramos nesse viés, mais nós estaremos nos suicidando aos pouquinhos espiritualmente. Nós estamos morrendo aos pouquinhos, cada vez que nós entramos nesse universo de comparação, de frustração, de busca daquilo que não existe, porque o que você vê não é a realidade. Você vê uma parte da realidade, você não vê a realidade completa. Então, não se engane. Todas as vezes que nós entramos nas redes sociais, que nós entramos por esse mundo, nós estamos perdendo, estamos morrendo. Por quê? A gente sabe que o espírito e a carne militam. Se você alimenta a carne, ela vai sobressair. Enquanto isso, o espírito vai morrendo. Vai ali acabando. Porque se a gente não colocar combustão, o fogo vai diminuindo. E todas as vezes que eu acesso alguma dessas coisas para me satisfazer, o que vai acontecer? É como se eu estivesse jogando terra. Você já viu que você joga a terra no fogo, apaga, né? É como se eu estivesse jogando terra no fogo. Vai apagando. O Espírito Santo vai apagando ali, ó. Sua vida espiritual vai, definhando, morrendo, acabando. E eu queria ler um texto agora, que está lá em Romanos. Tá vendo? Me dá essa Bíblia aqui, por favor. Eu esqueci de pegar. Romanos 8. Eu vou ler até o versículo 17. Quem quiser acompanhar. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne
para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, você não está sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeito a ela, pois se viverem de acordo com a carne, morrerão. E se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que se esvazie para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamam, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Amém. Então, gente, aqui está falando, nós que temos o Espírito, nós temos que vivificar esse Espírito o tempo inteiro. Nós temos que alimentar o tempo inteiro o nosso Espírito. E fazer com que a nossa carne venha a morrer. Porque senão, cada dia mais, a gente vai estar entrando numa morte espiritual. Cada dia mais, nós vamos estar nos suicidando devagarzinho. Algumas coisas podem ser percebidas quando isso está acontecendo com a gente. A gente começa a ficar mais insensível ao pecado. A gente começa a ficar mais... não dá tanta importância para o pecado. Não que ele tenha que ter importância, mas a gente deixa de vigiar. A gente deixa de se preocupar com algum tipo de pecado que a gente comete. Existe falta de compaixão no nosso coração. Existe também uma falta de arrependimento. Existe falta de esforço para as coisas de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando isso que eu acabei de falar são algumas das características que pode mostrar que nossa vida espiritual está falecendo. A gente começa a tratar o pecado com muita naturalidade. A gente começa a ver essas coisas do mundo, a entrar por esse mundo que eu acabei de falar e nem perceber para onde você está indo. Você não tá nem acha que aquilo ali é tão errado assim, nem é tão errado assim. Ah, ninguém nem tá vendo, gente. O que tem eu ver isso aqui? Não tem ninguém nem vendo. A gente começa a perder a noção. Porque o nosso espírito está morrendo. Então, a gente tem que esquecer que aquele mundo virtual, que aquelas redes sociais, elas ditam algo sobre nós. Nós temos que esquecer que aquilo ali, para nós que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, aquilo ali não nos governa, aquilo ali não nos indica o que a gente tem que fazer, não. Aquilo ali não tem o domínio sobre nós.
A gente tem que entender que a única identidade que a gente tem que buscar é em Cristo. Eu não tenho que parecer com a blogueirinha ali que está usando um tênis massa, que está fazendo alguma coisa, sei lá, uma dancinha legal. Eu não tenho que parecer com ela. Eu tenho que parecer é com Cristo. Eu tenho que parecer é com Ele. O único padrão que nós temos que seguir é o de Cristo. Ele é quem nós devemos ser imitadores. É dele que nós devemos ser imitadores. Elias, quando lá no monte ele pede a morte, Deus fala para ele voltar. Volta para o caminho. Então, eu queria convidar vocês a ficarem de pé e dizer o seguinte: se a gente tiver por esse caminho, Deus fala pra gente: volta para o caminho, volta para onde você começou, lá onde você estava, abandona isso daí, deixa de lado e volta, porque nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições. Cristo, ele não é nossa garantia de vida perfeita. Cristo não é nossa garantia de que nós vamos estar sempre com o melhor carro, com o melhor alguma coisa. Cristo não é garantia disso. Sabe o que Cristo é garantia? Cristo é garantia de vida eterna. Cristo é garantia de que nós somos herdeiros. Essa é a garantia de Cristo para nós. Por isso, eu gostaria nesse momento que você curvasse a sua cabeça, que você colocasse o seu coração diante do Senhor e pedisse para Ele: Senhor, se tem alguma coisa em mim que me desagrada, que eu faço que não convém, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha tirar esses desejos, que o Senhor venha tirar essas vontades que não satisfazem a vontade do Senhor. E que nós possamos orar por isso. Senhor Deus, Pai, eu clamo nessa noite, Senhor, pelo avivamento do Senhor sobre as nossas vidas, Deus. Eu clamo nessa noite, Pai, pelo o encher do Teu Espírito Santo, Pai. Renova, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. A chama do Teu Espírito Santo, Deus. Que o fogo do Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, Deus. Assim como, Pai, o Senhor nos deu esse Espírito, Pai, para que nós possamos viver, Pai, e andar, Pai, conforme o Teu Espírito, Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, nos fortalece, ó Pai, para que nós possamos, Pai, matar essa carne, Senhor, que tem desejos contrários aos do Senhor, Deus. Matar aquilo, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, está nos impedindo, Pai, de crescer, Pai, espiritualmente, Deus. Senhor, tira de nós, Pai, essa mortabilidade, Senhor, esse sentimento de morte, Deus. Essa situação de morte que existe sobre as nossas vidas, Deus. Eu clamo em nome de Jesus, Pai, reaviva, Senhor, cada um de nós, Pai. Enche-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo, Pai. Que haja, Senhor, no nosso meio, Pai, o avivamento do Senhor, Deus. Que haja no nosso meio, Senhor, a transformação, Deus. Que haja, Senhor, a mudança, Deus. Que todos os sentimentos, Pai, ruins, Senhor, que toda a dor, Pai, nós venhamos nos entregar a Ti, Deus. Que tudo aquilo, Senhor, que nós temos sentido de ruim, Deus, que nós venhamos falar com o Senhor, Deus. Que nós não venhamos buscar outros refúgios, Deus, mas que o nosso refúgio seja sempre o Senhor, Deus. Que o nosso refúgio, Senhor, seja sempre, Pai, a Tua presença, Deus. Que sempre, Pai, que nós nos sentimos sozinhos, Senhor, que nós busquemos o Senhor, Pai. Que sempre, Pai, que nós nos sentimos tristes, Pai, nós busquemos o Senhor, Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Fortalece o nosso espírito, Senhor. Haja em nós, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai. Vem sobre nós nessa noite, Pai. Transforma as nossas vidas, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa mudar, Pai, o nosso caminho, Deus.
Que o Espírito do Senhor venha nos guiar, Jesus. E que nós venhamos, Senhor, a deixar com que isso aconteça, Deus. Pois nós sabemos que o Senhor não é invasor, Deus. Que o Senhor não faz à força, Deus. O Senhor, Pai, faz com a nossa vontade, Deus. Senhor, que nós nos coloquemos, Pai, diante do Senhor, Pai, entregando verdadeiramente, Senhor, os nossos caminhos ao Senhor, Pai. Independente, Senhor, de onde Ele nos leve, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, Deus. Eu peço em nome de Jesus por isso, Pai, e te agradeço, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. O Senhor é vida. Tudo que nós falamos através da palavra de Deus traz vida. Nós queríamos abordar esses encontros, esses últimos 3 encontros, sobre temas tão relevantes para nós, não só para a juventude, para todos nós, mas principalmente para a nossa juventude, porque nós temos percebido que nos tempos atuais nós estamos vivendo muitas vezes em ilusões. Nós estamos vivendo numa vida em que a gente pensa que vive. E a gente percebe que hoje os nossos jovens, eles andam por caminhos que eles acham que são caminhos de vida, mas na verdade são caminhos de morte. Mas o Evangelho é um caminho de vida. A vida com Deus é um caminho de vida. Eu quero dizer para você, jovem, que está me ouvindo, para todos nós que estamos aqui hoje, andar com Jesus é a melhor coisa que tem na face da terra. Jesus é a vida. E eu quero dizer para você, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E hoje Ele vive, e Ele vive inteiramente. E qualquer um, seja jovem, seja velho, seja criança, seja idoso, seja adulto, qualquer pessoa que clamar o nome do Senhor, qualquer pessoa que se entregar ao Senhor Jesus é capaz de viver uma vida abundante sobre a terra. Eu quero conclamar a você que está na sua casa, a você que muitas vezes durante esse período de reclusão, de que está dentro, então a gente tem percebido que muitas vezes na reclusão da nossa casa, o nosso coração ele começa a desanimar, o nosso coração começa a se desesperar, o nosso coração começa a querer fugir, muitas vezes o nosso coração quer desligar o plugue, mas eu quero conclamar a você, conecte-se a Deus. Conecte-se ao Senhor Jesus, conecte-se à palavra de Deus, volte-se para o Senhor, porque no Senhor há um rio de vida que há de correr para dentro de você, para dentro da sua vida, para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, para dentro da sua juventude, para onde você estiver. Você tem a capacidade, pela fé, de se apropriar da vida de Deus que está em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é pensando nisso que semana que vem nós idealizamos um workshop para todos os jovens dessa igreja. Para você que está aqui, marque na sua agenda, semana que vem, 7h30, aqui presencial. A gente não sabe ainda se vai transmitir ao vivo, porque como vai ser um workshop, não vai ser pregação, vai ser algo um pouco mais dinâmico, que a gente quer que seja, né? Então a gente está preparando o ambiente, está preparando as coisas aqui para ser algo mais dinâmico. Então você que está aqui, marque na sua agenda, semana que vem, presencialmente aqui na Nova Vida de Goiânia, aqui no 4º andar, né? Para a gente estar fazendo esse workshop, abordando os temas que a gente falou nessas últimas semanas, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais interativa. Tá? Aguarde você. Todos vocês que querem vir para cá nesse dia, não precisa ser jovem de 16, 18, 20 anos, não. Se você quer ouvir a palavra de Deus, se envolver com a palavra de Deus, vem para cá, no nome de Jesus. Amém? Quero fazer menção também, amanhã às 9h30 nós temos culto de ensino aqui na Nova Vida, e também à noite nós temos o culto de celebração. Tá? Que Deus abençoe você, que Deus traga vida cada dia mais, se envolva com o Senhor, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.
tá? Vamos ficar aqui, trocar uma ideia, ter um doce ali pra gente, tá? Que Deus abençoe vocês. Amém.